Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas e demais habitantes desse país, dessa turma, essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfenizia Freire, disciplina em Artes, e a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou na aula passada sobre o capítulo 6 de Dança Contemporânea, né? Então a gente começou ali na página 112, começamos a fazer aquela discussão a respeito do que é a dança contemporânea em si, que é aquele tipo de dança que é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, que tem todo um passo certinho, tem toda uma coisa assim bem encaixadinha. A dança contemporânea ela acaba sendo muito mais, voltando até um pouco para as aulas que a gente já teve anteriormente falando sobre performance, né? A dança contemporânea ela vai se unir muito com essa ideia de performance, justamente porque vai fugir dessa coisa toda certinha que as demais danças elas costumam ter, né? E aí a gente começa essa aula ali na página 117. E o que é que nessa página 117 a gente tem? No espetáculo Embodied Voodoo Game, mentira, eu não sei falar isso aqui, tá? Então, Embodied Voodoo Game, o grupo Cena 11 explora as possibilidades proporcionadas pela interação com o público que participa ativamente da criação da coreografia. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. A gente vai ter essa ideia da interação com o próprio público. Olha novamente aquela ideia da performance. Vocês lembram que a gente chegou a falar, a performance do pessoal na cidade, conversando com as pessoas, sentada com a plaquinha, eu converso sobre qualquer coisa. E que tem aquela interação, né, aquela interatividade, aquele diálogo entre o artista e o público. Aqui, na dança contemporânea, também envolto nesse ar de performance, ele vai ter também disso. Por quê? Acaba se abrindo, se permitindo que haja essas possibilidades da interação do público com o grupo. Tá? Então, o público ele acaba participando justamente ativamente na criação dessa coreografia, na tomada de decisões sobre qual é o próximo passo a ser dado, qual é o próximo movimento a ser feito, né? Cada bailarino entra em cena vestindo uma camiseta estampada com o próprio nome, imitando personagens de um jogo eletrônico. Olha só que viagem isso. É por isso que chama Embodied Voodoo Game. A ideia de game é jogo e voodoo, sim, é aquela ideia justamente de voodoo. Sabe aquele bonequinho de voodoo que o pessoal fala muito, a gente vê muito em filme, em desenho e tal. Você pega assim um bonequinho e pega uma agulha e espeta o joelho. Aí de repente a pessoa que é representada por aquele boneco sente uma dor no joelho. Ou então chega e dá uma torcida assim no braço. Aí de repente tá lá o personagem na boa, de repente o braço entorta todo. Então, isso aqui acaba sendo utilizado justamente nessa movimentação, né? E aí então os integrantes da plateia, as pessoas que estão ali na plateia, elas podem lhes ordenar comandos chamando-os pelo nome, como se estivessem controlando um joystick. Tipo, aí você vem aí, Karen, né? Essa menina que está bem de costas aí para a imagem. Karen, você agora vai imitar um macaco. Pronto. Aí ela tem que começar no palco lá, imitar um macaco. E de repente você chega, sei lá, tem outra pessoa, Aline, ali no cantinho. Aline, você agora é um boneco de posto. Aquele boneco de posto, né? Que fica com o braço balançando assim. José, você agora é uma cobra. Aí José se joga no chão e começa a se rastejar todo, fazendo os movimentos como se ele fosse uma cobra. E de repente José que estava lá imitando uma cobra, alguém fala,
José, agora você é um peão. Pronto. Aí ele se levanta e começa a girar no palco e gira e gira. Isso, eles podem interagir também entre si, né? Ah, João, agora você dá as mãos com Karina, com a Karen, e vocês imitam João e Maria passeando pelo bosque. Aí eles começam a pular todo alegres e tal. Então, essa ideia do público interagir com eles, justamente porque o público ele pode escolher quais são os próximos passos, quais são os movimentos que os artistas que estão ali em cena eles poderão fazer, né? O Cena 11 sempre se interessou pela relação entre dança e tecnologia. A companhia também é conhecida por criar novos movimentos como fortes quedas, presentes em muitas de suas coreografias. Fortes quedas, mas professor, eles se jogam no chão? Se jogam no chão. Claro, tem todo um jeito de se jogar para acabar não se machucando. Daqui a pouco vocês vão estar em casa aí querendo imitar eles, aí se joga no chão, bate com a cara, quebra o nariz, vai ter que ser levado para o hospital, o povo tá um monte de gente lá de Covid. Então é melhor evitar fazer esse tipo de coisa num ambiente que não seja controlado. Ele já tem armanha, já tem uns paranauê de cair sem se machucar, né? Então, ó, tá vendo aí? Tipo aquela galera que luta judô. Porque é cada porrada da porra que a gente ouve, né? O povo, tipo, puf, no tatame ali. O tatame ele já amortece. O palco que eles estão, o piso, o tipo de tablado, tipo de piso ali, ele vai acabar amortecendo também um pouquinho essa queda, né? Então, eles têm toda uma técnica, todo um jeito de cair sem se machucar, né? Então, crianças, não tentem isso em casa, ok? Vamos lá. Em Pororoca. Professor, você tá falando palavrão, seu sem vergonha, salafrário, não sei o que, não sei o que. Gente, calma, relaxa. Pororoca é nada mais do que uma palavra de origem tupi, aqui tem até a explicação, que designa o violento fenômeno natural que ocorre na foz do rio Amazonas, quando o encontro de suas águas com as do mar forma uma grande onda. Então, tanto que tem vários surfistas que durante esse fenômeno da pororoca eles estão lá surfando. É o encontro do rio com o mar. Então, o rio ele desce um percurso natural para poder chegar no mar, só que o mar ele também, dependendo da força da maré, ele invade esse espaço. Então, ó, eles se encontram e isso vai gerar uma onda. Essa onda a galera aproveita para surfar. E essa onda, esse encontro, ele recebe o nome tupi, nome indígena de Pororoca, né? Aí tem, em Pororoca, a Lia Rodrigues Companhia de Danças aborda por meio da dança o convívio das diferenças. O grupo tem sua sede na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Os 11 bailarinos em cena ficam em contato físico uns com os outros durante praticamente toda a peça, atravessando alegrias, tensões e disputas. Infelizmente, durante esse período da pandemia, Covid e tal, não dá pra galera estar em contato físico o tempo todo, né? Quer dizer, praticamente em nenhum momento. Então, esse tipo de cena aqui seria completamente proibida, porque o pessoal precisa estar o tempo todo ali interagindo, um passando por cima do outro, aquele negócio ali, como se fosse uma pessoa só, todo aquele bololô, um em cima do outro. Por quê? Qual a ideia da pororoca, né? O que é a pororoca? É aquele encontro violento entre o rio e o mar. E aqui é justamente o encontro, não violento a galera sair na porrada, né? Mas aqui é aquele encontro assim que mistura tudo entre todas as pessoas que estão participando ali dessa dança. 11 pessoas, imagine só. Você para pra pensar assim, na sala de aula a gente deve ter o quê? Uns 25 alunos. Mas aí você pega, separa dois grupos, com 12 alunos e meio cada, né? Que a gente, qualquer coisa a gente corta Fabrício no meio. A gente. Brincadeira, gente. Aí vocês vão pensar, pobre coitado do professor vai querer fazer isso, né? Bichinho, tadinho. Mas aí vocês se colocam em dois grupos assim, a mesma quantidade de gente. E aí
cada grupo vai estar lá, ó, um passando por cima do outro, um se misturando com o outro, e passa a mão no cabelo e passa no corpo assim, pá, não sei o que, aquela mistura toda insana. E de repente a gente junta todo mundo, 20 e tantas pessoas na sala, todo mundo se embolando, parecendo os jogos de futebol que o povo já gosta de se embolar em campo aí, que eu não suporto futebol. Mas parece um monte de gente doida. Tem o futebol americano, alguém já assistiu futebol americano? Como é aquela loucura? Tá, não sei quantos jogadores de um lado, não sei quantos jogadores do outro. E aí de repente o cara vai pegar pra lançar a bola e o povo se bate. Uma bagaceira só. Parece uma pororoca. Aquela bagaceira. Todo mundo se mistura. Mas, dando continuidade aqui, de modo poético, a obra trata das negociações necessárias para o convívio em grupo. Existe negociação nessa mistura toda? Existe. Porque já pensou, vocês estão lá se misturando. Aí de repente um vai levantar o cotovelo, dar uma cotovelada bem no olho, vai abrir o supercílio dele assim, vai começar a sangrar. Não dá. Qual é essa ideia de negociação? Na verdade é você ter uma noção de que, ainda que seja algo de mistura, você não pode simplesmente chegar e ir com muita sede ao pote, ir com muita força, ir com muita violência, e se jogar assim, não. Vocês vão estar se embolando ali, mas aquela ideia de que vocês se complementam, fazem essa onda, essa bagunça, essa mistura, mas é algo que se complementa, se encaixa, assim como acontece na pororoca. Por quê? É o encontro do rio com o mar, que no momento que eles se encaixam, eles vão formar a onda. E essa onda faz parte desse fenômeno da natureza. Então, ainda que pareça ser algo que é uma bagunça, que seja violento, que seja um estrondo, na verdade, eles estão se encaixando, se completando para formar uma outra coisa, que aí nesse caso é para formar a onda que é desse fenômeno da pororoca. Então aqui diz, falando, pororoca é uma palavra de origem tupi que designa um violento fenômeno natural que ocorre na foz do rio Amazonas, quando encontra suas águas com as do mar, formam uma grande onda. Nas palavras da coreógrafa Lia Rodrigues, em um texto no programa do espetáculo, diz o seguinte: pororoca é encontro de correntes contrárias, forma ondas e altera as margens, provoca ruído e calmaria. É arrastão, mistura, choque, invasão. E aqui tem um trechinho também para ler para vocês, que é o seguinte: a pororoca não é um fenômeno exclusivo do norte do Brasil. Aqui o rio Amazonas, sabe, corta lá a parte do norte, né? Você pode pedir aos alunos que pesquisem que outros lugares do mundo, tal. Enfim, essa parte aí releva, porque é um textinho aqui que não tem para vocês, que é essa parte em azul aqui, só que não vai ter para vocês. Mas isso aqui só daria para fazer se a gente já tivesse em sala de aula, todo mundo junto. Infelizmente, isso não é possível nesse momento. Triste. Enfim. Na página 119, a gente tem algo que é bem interessante. Eu, particularmente, gosto bastante dessa parte daqui. O núcleo do Dirceu levou a dança para fora do galpão, onde trabalha e ocupou as ruas de Dirceu Arco Verde, na periferia de Teresina, capital do Piauí. Em 2011 e 2012, o grupo dirigido pelo coreógrafo Marcelo Evelyn mexeu com o cotidiano desse bairro populoso com o projeto 1000 Casas. A ideia, como o próprio nome indica, era que os artistas ligados ao grupo realizassem ações performáticas em 1000 casas do bairro. Novamente, ações performáticas, performances. Só que assim, a ideia deles era simplesmente você sabendo que Dirceu Arco Verde é um bairro
da periferia de Teresina. Quem nasce em Teresina é o quê? Teresino? Enfim, é um bairro da periferia de Teresina. Quando a gente para pensar sobre periferia, a gente pensa na dificuldade que geralmente essa galera tem acesso, seja por meio financeiro, por meio econômico, seja pela própria distância que se tem do centro, dos grandes centros culturais, distância que tem do teatro, de casa de show, disso, daquilo outro. Então, periferia traz muito essa ideia. E de repente, qual foi a ideia desse grupo Núcleo do Dirceu, que é nascido naquela região mesmo? Levar arte justamente para essas pessoas que não têm o acesso à arte. Então, você está levando apresentações de dança, performances artísticas para dentro da casa das pessoas. O projeto 1000 Casas significa justamente isso. Eles foram em 1000 casas desse bairro e eles dançaram, eles cantaram, eles fizeram uma encenação teatral dentro da casa das pessoas, se aproveitando daquilo que eles encontravam na casa das pessoas para fazer essa performance, sejam livros, seja garrafa de água, seja esse negócio de basquete que eu tenho aqui atrás, seja um Minion que eu tenho aqui, esse Minion aqui bonitinho, vocês já viram, né? Meu Minionzinho que bate palma. Eu não posso nem colocar aqui que ele não vai ficar na tela. Vou botar aqui de volta. Mas enfim, então eles se aproveitavam justamente do que tinha na casa das pessoas, do espaço que tinha no quintal, na sala, na varanda, na cozinha, dentro do banheiro. Não, no banheiro melhor não, né? Mas sim, o espaço que tinha na casa para eles fazerem uma apresentação para aquelas pessoas que estavam ali na casa. Então, poderia ser qualquer tipo de apresentação teatral. Ou, apresentação teatral não. Qualquer tipo de apresentação artística. Cantar, tocar, pular, dançar, recitar uma poesia. Tudo isso era filmado, seja pelo próprio pessoal do núcleo, ou seja, pelas pessoas que estão na casa, que muitos deles, pela primeira vez, tiveram acesso a uma apresentação artística, que nunca foram num teatro, que nunca foram numa casa de show, desse que a gente paga 20, 30, 40, 50 reais para poder entrar, que nunca foram para esses lugares, e de repente eles estavam tendo na sala de casa, no conforto do próprio lar deles, com um cafezinho do lado e comendo um pedaço de bolo, a apresentação rolando na frente deles. Isso graças a esse núcleo do Dirceu, que levou arte para pessoas que não tinham acesso tão facilmente a esse produto artístico. Então, a ideia, como o nome indica, era que os artistas ligados ao grupo realizassem ações performáticas em 1000 casas do bairro. Depois da ação, os integrantes do núcleo do Dirceu conversavam com os moradores sobre suas impressões a respeito do acontecimento. Toda a atividade foi registrada em vídeos e se transformou também em uma instalação espetáculo. Eu vou disponibilizar, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo dessa aula um link para algumas dessas apresentações. Tem tudo disponível no YouTube, então vocês vão poder ver, vai ver que bacana é. Ainda que sejam apresentações simples até, mas tipo, é como a gente estivesse aqui, como se eu chegasse e fosse na casa de qualquer um de vocês e começasse a dançar balé, porque eu danço balé muito bem. Mentira. Então, como se eu estivesse começando a dançar para vocês, ou então a minha voz maravilhosa de cantor cantaria para vocês, é uma performance artística, né? Enfim, e a gente vai finalizar a aula de hoje já rapidinho, né? Na página 120, deixa eu ver, é isso mesmo? Na página 120, com o depoimento da Lia Rodrigues.
de lá do fenômeno da pororoca. Não, do fenômeno da pororoca não. Da dança, da apresentação chamada pororoca. E aí o que é que ela diz? Ela trata do processo criativo de sua companhia de dança. E aí tem até o próprio cartaz do espetáculo Pororoca. E a galera justamente toda misturada já, né? E aí ela conta o seguinte: meus trabalhos são construídos em colaboração muito estreita com os artistas bailarinos da companhia. Para começar, isso é bem interessante porque assim, não basta você criar uma coreografia e entregar para eles dançarem, dizendo, ó, eu quero isso, isso e aquilo. Vocês só podem fazer dessa forma, tá? Não, eles constroem de forma coletiva, eles conversam muito entre si para falar, poxa, ali, e se de repente eu fizesse tal movimento? Aí, ó, pô, bacana. É uma ideia de construção coletiva mesmo. De todo mundo dialogando, de todo mundo conversando para chegarem no que for de melhor para todo mundo. Tanto para quem está produzindo o espetáculo, quanto para as pessoas que estão dançando ali e até mesmo para o espectador que está lá sentado na cadeirinha dele, na arquibancada, na plateia, olhando assim, vendo assim, pô, que coisa doida! Eita, olha, aliás, continua. Eu os provoco e eles me provocam com leituras, conversas, improvisações. Teatro tem muito isso de improvisação, né? De repente, você tá lá numa apresentação, né? Para além dessa questão da dança, né? Você tá numa apresentação teatral, de repente, eita, zorra, esqueci a minha fala. Mas eu lembro que a fala vai mais ou menos por tal caminho. Aí você, ó, improvisa. Aí você vai fazer uma fala que é diferente. Quem já assistiu, por exemplo, o Coringa, né? Coringa, o antigo Coringa, não o novo, né? Com aquele ator que até morreu, eu esqueci o nome dele, peraí. Coringa com ator que já morreu, viu? Pesquisar aqui. Eu esqueci bem o nome dele. Deu um clarão aqui na minha cara. Coringa, ator, já morreu. Qual é o nome dele? Heath Ledger. Heath Ledger. E aí tem uma cena bem interessante que ele tá... ele faz uma improvisação, isso no cinema. Imagina que é muito mais fácil, né? No cinema você corta a cena, grava de novo e tal. Não, mas ele resolveu improvisar, só que ficou muito bom. E é isso a ideia do teatro também. Apesar que o teatro não tem como voltar atrás, mas às vezes a improvisação faz com que se saia melhor do que estava previsto para se fazer. Aí o Heath Ledger, nessa cena do Coringa, é quando ele sai do hospital, ele vai andando assim e tal, e ele tinha colocado explosivos lá, né? E de repente ele chega tal, e aí ele para na frente do hospital, ele vestido de enfermeira, né? Ele para na frente do hospital, assim, de costas pro hospital, e ele começa a apertar um botão que era justamente do explosivo. Só que, tipo, não tá indo. Aí ele dá uma olhada para trás, aperta mais forte, bate assim, de repente, bum, tudo explode. E tipo, essa cena ficou tão melhor do que a original, que eles tinham planejado, que eles mantiveram mesmo assim no filme. Tá? Eu vou lembrar, colocar cena Heath Ledger Coringa. Pronto. Para eu colocar também no link, na descrição, assim, para vocês verem de que cena que eu tô falando aqui. Porque eu não posso colocar essa cena diretamente no vídeo, porque senão o YouTube me processa. O YouTube corta. Com música, geralmente eles cortam, né? Às vezes eles cortam. Já viram isso, né? A cada vez que começamos um processo de criação, nos lançamos perguntas e problemas.
e as nossas experiências vão se organizando em torno disso. Eu me sinto pescando num mar cheio de ideias. Cada um colaborando, cada um trazendo uma ideia nova e tal. Ela fala, porra, pode ser isso, isso aqui não tá tão legal, mas se de repente a gente movimentar, modificar isso e tal. Então, ó, é o tempo todo conversando, o tempo todo interagindo com seus bailarinos. Então é como se ela estivesse ali pescando num mar cheio de ideias. E somos nós que povoamos esse mar de ideias peixes. Peixes livros, peixes textos, peixes imagens, peixes conversas, peixes sonhos. Cada peixinho desse é uma ideia diferente que vem surgindo, seja através de livro. A referência é de tal livro, seja através de um texto. A referência de um texto, eu li um texto na internet, curtinho, mas que, traz uma ideia bacana e vamos tentar isso, vamos. Ou então alguma imagem que você viu, uma foto que você viu, e se de repente a gente usar isso dentro da nossa coreografia? E conversas e sonhos, tava lá dormindo, tá babando aqui, de repente tive um sonho assim, que acontecia isso e isso. Que tal a gente tentar esse sonho? Assim, essa movimentação que eu tive no sonho? Que massa, velho. É um mar cheio de ideias, né? Depois é jogar a vara e pescar. O processo de criação é bastante caótico, todo. Ou melhor dizendo, ele é extremamente organizado dentro de uma lógica própria e única a cada vez. Essa é uma ótima desculpa esfarrapada para vocês darem para papai, para mamãe, assim, fala assim, por que fulano, seu quarto tá uma bagunça, seu quarto está caótico. O que é que significa caótico? Caótico é bagunçado, é tudo revirado, é a ideia da pororoca, né? É tudo misturado, aquela coisa assim, nada está no lugar. Aí ao invés de você falar, não está bagunçado, não está caótico. Na verdade, ele está extremamente organizado dentro de uma lógica própria e única a cada vez. Então, toda vez que a senhora entrar no quarto, minha mãe, ele vai estar organizado de uma forma única, que nunca mais se verá dessa mesma forma. Então, ele segue uma lógica própria, essa arrumação, essa organização segue uma lógica própria. Então, tipo, não é porque a minha camisa está pendurada em cima do ventilador que significa que isso está bagunçado. Não, fui eu que organizei dessa forma, né? Não é porque tem um prato virado ao contrário no canto da cama que significa que está bagunçado. Não, é uma organização própria, é uma lógica própria de organização. Eu sou um artista incompreendido. Enfim, usamos todos os recursos necessários para colocar uma ideia em cena, sem nos preocupar se eles são do universo do teatro, da literatura, da filosofia, da política, da música ou da dança. Cada criação pede uma maneira específica de trabalhar. É sempre novo, partir de novas inquietações, experimentar maneiras de se mover, de pensar, a ideia das experimentações, das várias tentativas. E nessas tentativas, claro, vai ter sempre acertos e erros, né? Isso vai variar muito. Então, os acertos se mantêm, os erros servem como aprendizado. A gente tentou dessa forma, não deu certo. Mas a gente já sabe, então, que a gente pode começar desse modo, que aí estava dando certo, mas mudar aquela outra parte, que foi justamente o que acabou embolando tudo. Então, vale a pena essa tentativa, essas várias tentativas, essas várias experimentações, né? E é preciso tempo para entender também o corpo do outro, entender a língua que estamos falando e construir uma língua em comum, sem que se aplanem as ricas diferenças de cada um dos artistas envolvidos. Sem que se aplanem, professor? Como assim? Sem que se
pode, sem que se corte as asas do outro, né? Essa ideia daqui é do diálogo, né? É preciso entender o corpo do outro. É preciso você entender o que é que o outro está tentando ali e vocês se encaixarem mutuamente, vocês se organizarem de uma forma que o movimento que você faz aqui e o movimento que ele faz ali, tipo, vocês podem se adequar de uma forma que esses movimentos se tornem complementares. Tá? Não precisa ser algo assim, tipo, pá, não deu certo e a gente não vai tentar mais e pronto, está tudo acabado entre nós. É que nem relacionamento, né? Está tudo acabado entre nós. Não, peraí, relaxa. A gente pode adequar isso sem perder o sentido, tá? Então, essas diferenças, elas vão ser respeitadas de cada um e, novamente, a ideia da construção coletiva. Vocês vão construir isso coletivamente. Vão se encaixar, mesmo que, tenho que mudar um pouquinho, digamos, um exemplo bem besta aqui, né? É como se eu pegasse essa caneta e esse bocal. Tipo, se eu tentar colocar aqui, não vai encaixar. Se eu tentar colocar assim, não encaixa. Assim, não encaixa. Ó, eles vão continuar do mesmo formato. Eu posso encaixar assim, faz de conta que encaixou, viu, gente? É porque essa caneta é meio doida. Aí eu posso encaixar assim, só que mesmo assim ainda não é um encaixe perfeito. Assim se torna um encaixe perfeito. Ó, eles não precisaram mudar o formato deles, não precisaram mudar quem eles são, mas eles apenas adequaram seus movimentos para poderem fazer o encaixe perfeito, né? Então, é como se duas mãos, para se encaixarem perfeitamente, tá aqui. Se vier as duas mãos fechadas, vão se encaixar? Não, vão bater de frente. Se vier uma fechada e outra aberta, vai cair na porrada, né? Então, assim. Então, um encaixe perfeito é podendo se manter a própria movimentação deles, né? O próprio corpo deles, do jeito que eles são. Os artistas que dançam na companhia precisam ter muito desejo, inquietação, empenho para se lançar no desconhecido. Tem que estar pronto para tudo. Além de estar abertos para uma convivência em grupo que é sempre muito intensa, com suas delícias e suas dificuldades. Tudo através do diálogo, através dessa construção coletiva, vai criar a possibilidade desse encaixe se tornar algo bom para todo mundo, se tornar algo perfeito para todos. Beleza? Beleza. É isso. E a gente finaliza a nossa aula de hoje por aqui. E aí na próxima aula a gente termina o restante. Ok? A próxima aula, inclusive, já é na outra semana. Então, são 2 aulas seguidas. Enfim. Valeu, galera. É isso. Brigadão. Tchau. E deixa o like.